Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a este programa Algo a Mais nesta segunda-feira. Hoje o nosso papo vai ser sobre os cuidados do sono da criança. Estou aqui com a odontopediatra a Sofia Dallagnol e com a pediatra Maiara Colonetti. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, sempre com horários especiais para poder te atender, de segunda a sábado até as 21 horas, domingos e feriados até as 20. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente, para tua casa ficar especial. Então, passa na Objetivo. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Kiron Centro Cultural, cursos e idiomas. Então, pessoal, para quem quiser dar um up na sua vida, passa na Kiron. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. Como sempre, agradeço por poder vestir Beneduzzi no programa Algo a Mais. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Então, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, eu gostaria de dar as boas-vindas, meu boa noite para as meninas que estão aqui comigo, a Sofia, a Maiara. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Pois é, hoje nós vamos ter um papo que é bacana, algo que por vezes a gente se pergunta, né? Falar do sono. Nossa, eu sou uma pessoa que vive com sono, então qual é o problema do sono? Enfim, o que a gente precisa compreender sobre ele? Então, para a gente iniciar esse papo, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Maiara. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Maiara, atuo como médica pediatra aqui na cidade de Nova Prata e nos municípios da região. E é um prazer muito grande poder dividir essa conversa com vocês. Ah, maravilha! Sofia, mais uma vez aqui no programa Algo a Mais. Obrigada. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Sofia Conte Dallagnol, sou odontopediatra e ortodontista também aqui em Nova Prata. Atuo em consultório e é um prazer enorme poder trazer mais um assunto legal aqui, dividir esse momento com a nossa pediatra Maiara. Acho que engrandece, né? Eu acho que não só o conhecimento sobre o sono, né? Mas eu acho que tudo que implica dentro, né, da infância, do desenvolvimento, eu acho que a gente consegue agregar muito conhecimento. Então, poder levar isso para os pais, para os cuidadores, para os responsáveis, eu acho que assim é de uma responsabilidade muito grande. Então, meu muito obrigada. Imagina. Mais uma vez. E Sofia, eu gostaria, só para que o pessoal conheça um pouquinho mais, porque na realidade tu está à frente do grupo Maternitá aqui de Nova Prata. Sim. Então, também para que as pessoas possam fazer esse link de dizer o porquê que a Sofia também tem toda essa bandeira, né, a do odontopediatria, sim, né? Sim. E também a questão de estar à frente deste grupo e os cuidados com as nossas crianças, né? Sim, é uma honra, assim, Maternitá, eu sempre que eu posso falar do grupo, eu me encho de orgulho. É um grupo realmente que tem hoje um alcance muito grande, não só em Nova Prata, mas na região. Então, temos atualmente várias gestantes de várias cidades dentro do nosso grupo. E trabalhando o sono, trabalhando toda a parte de gestação, período pós-gestacional. Então, é sempre muito bom poder atuar dentro de um grupo que tem esse olhar multidisciplinar sobre a gestação, sobre o pós-parto também. Então, hoje temos um grupo de gestantes acontecendo aqui em Nova Prata. Tivemos as nossas oficinas práticas também. Grupo em crescimento. Com certeza, maravilha. Obrigada. Então, para quem se sentir chamado também a estar participando do Maternitá, só procurar nas redes, pessoal, @Maternitá, e você vai encontrar tanto o Facebook quanto o Instagram. E agora, então, vamos falar sobre o sono, sobre a qualidade do sono e o porquê de termos esse entendimento em relação ao sono. Por que a criança dorme em si? Na verdade, se nós formos olhar ao longo do tempo, a questão do porquê a criança ou até mesmo o adulto dorme, ela é um mistério. Não se sabe dizer até hoje, não existe uma teoria científica que comprove o porquê a gente dorme.
Mas o que se conhece ao longo do tempo e ao longo dos estudos é a importância fundamental do sono na nossa vida, em especial na parte da infância, onde o que a gente percebe de diferente, a questão de sono da criança para o adulto, o principal fator de diferença é a quantidade de tempo que se tem quando criança, que é muito maior do que quando adulto, né? Então, observando a importância do sono para as funções do nosso corpo, percebendo que mesmo ao longo da evolução da nossa espécie, o sono foi mantido. Então, dizer o porquê a gente dorme, ninguém sabe o motivo. Mas tudo que se estuda são as milhares de funções e a importância do sono para o nosso organismo, em especial na infância, né? Que é o nosso momento de toda a construção da nossa base para o longo da nossa vida. Então, para que a gente possa entender um pouquinho, em relação a estudos, não necessariamente se tem uma explicação porque se dorme, porém, ele tem benefícios. Exatamente. Então é isso. E para a gente poder conceituar e entender um pouquinho mais sobre esses benefícios. Então, assim, para a gente entender o que é o sono, né? O sono, ele é um estado de consciência nosso que é complementar ao da vigília, que é estar acordado, né? Então, a diferença entre nós estarmos acordados ou dormindo é que, durante o sono, a nossa resposta de sensório, que é o que? A nossa capacidade de resposta, está reduzida, né? Porém, não significa que o cérebro esteja desligado. Às vezes as pessoas pensam, não, enquanto eu durmo, o meu cérebro desliga e depois eu acordo. Muito diferente disso. Tá, então, o sono, ele complementa, né? Nós temos no ciclo do nosso dia, como seres humanos, o período de vigília, que é estar acordado, e o período do sono, tá? E nesse momento do sono, né? Se a gente for ver e resumir, assim, a grosso modo, a gente passa quase 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então, muita coisa acontece durante o sono. Os benefícios que a gente sabe do sono, durante ele, onde a gente fixa a memória, onde a gente fixa o aprendizado durante o dia, onde, claro, a gente descansa o nosso corpo, renova as células, né? Tem uma super importância e ligação com o desenvolvimento cerebral, até por isso que depois a gente vai dar uma conversada também com a Sofia sobre as fases do sono, as alterações que existem nas fases do sono, tá? Que são diferentes da criança para o adulto. Tá? Então, é tão importante quanto dormir, se sabe que é ter um sono de qualidade. Certo. Então, quando nós compreendemos que é ter o sono de qualidade, nós pensamos que, poxa, crianças principalmente, a gente gostaria de estar dizendo, olha, é hora do soninho, é hora de poder, ou durante a tarde, eu sei que até as escolas, elas têm os horários do soninho, tem as questões porque fazem bem e porque elas precisam, porém, nem todos têm a graça de conseguir fazer com que a criança possa dormir, às vezes aquela parte da tarde, ou um pouco mais cedo à noite, então até eu vou querer depois questionar em relação a todos esses malefícios quando a criança não dorme bem. Porém, mas vamos ter o entendimento de que uma criança que dorme bem e tudo mais, quais são as fases desse sono dessa criança? Então, como eu havia dito antes, o sono, em geral, se divide em 2 fases principais. O nome delas é com uma sigla, que é a fase REM e a fase não REM. REM é uma sigla, um termo em inglês, que traduzindo significa movimento rápido dos olhos. É como se a gente estivesse com... Claro, nós estamos com os olhos fechados, mas os olhos estão mexendo de um lado para o outro sem parar, por baixo da pálpebra fechada, tá? Então, assim, a gente divide o sono em 4 estágios. A primeira fase do sono não REM é quando a gente está entre estar acordado e dormir, né? Aquele momento em que a gente dorme, os poucos minutos ali que a gente passa da vigília para o sono. A segunda fase, a gente já vai transitando para chegar no sono profundo, que é a terceira fase. Todas essas 3 fazem parte do sono não REM. O que significa? Durante essa fase, as nossas ondas cerebrais estão mais lentas, diminui nossa respiração, diminui os batimentos cardíacos. É nesse momento onde o corpo relaxa mesmo, para a gente ter um sono reparador, que a gente fala, né? A partir do estágio 3, que é a fase de sono profundo, a gente chega no sono REM, que é o estágio 4, onde as ondas cerebrais voltam a se acelerar, o
coração volta com os batimentos mais rápidos, a respiração fica mais rápida e é durante essa fase do sono REM que também ocorrem efeitos no organismo específicos dessa fase. Por exemplo, no bebê recém-nascido, ele tem muito mais sono REM, porque se descobriu que é nessa fase que ocorre a maturação do cérebro. E aí, conforme a gente vai crescendo, conforme vai passando a idade, vai diminuindo a nossa quantidade de sono REM, porque quando a gente chega na fase adulta, o cérebro já está maduro. Né? Então é uma sucessão de fases, mas o que a gente precisa entender é que durante a noite nós repetimos ciclos dessas fases. Não é assim, começo a dormir, passo 1, 2, 3, 4 e acordo. Não. Durante a noite existem diversos ciclos dessas fases, onde o nosso organismo, em cada uma delas, vai produzir os hormônios necessários, vai reparar o sistema imunológico, né? E dentro delas nós podemos trabalhar com as alterações e depois a Sofia vai conversar direitinho, que elas são linkadas específicas a cada uma delas. Certo. E Maiara, essa questão do sono REM, quanto tempo que a gente pode conseguir alcançar o sono REM? Existe isso? Existe o tempo? Ou cada um é uma pessoa e vai conseguir dormir e passar pelas fases até chegar ao sono REM com... É muito da gente querer formar tabelas e dar horários, né? Então, assim, tanto para o sono REM quanto da criança, claro, se estima a quantidade no total de sono que vai passar. Por exemplo, como eu falei do recém-nascido, ele passa praticamente metade do tempo do sono dele em sono REM. Estimar em horas é muito variável. E assim, as condições de sono, se todos vão conseguir atingir, vão muito além. Vai tudo conforme o ambiente, conforme a situação, a cultura, são diversos fatores que influenciam. Então, na verdade, a gente não se liga tanto a números. A gente vai fazer uma avaliação global, né? Partir de toda a história, todo o exame do paciente, é toda uma conversa para saber se está sendo de qualidade. E, por exemplo, numa criança, se a gente avaliar aprendizado, avaliar e estiver tudo ok, a gente sabe que tudo bem, está tendo a quantidade suficiente. Então, mais importante do que a gente definir o número de horas é saber se eles estão acontecendo e se estão acontecendo no período certo. E de qualidade, né? Um sono de qualidade. Eu acho que a gente tem sinalizadores para mostrar quando o nosso sono não está legal. Às vezes não é só a privação do sono que vai mostrar que não tem qualidade. Eu acho que a gente vai ter sinalizadores na curva de aprendizado, de crescimento, crianças de baixo peso, crianças que não crescem, crianças que daqui a pouco podem apresentar até mesmo... a gente sabe, né, da diferença, por exemplo, do comportamento escolar. Crianças, às vezes, com uma hiperatividade a mais ou uma sonolência a mais. Tudo isso acho que sinaliza, né? Então, isso acho que entra dentro da qualidade do sono, da falta de qualidade no sono, né? Certo. E, gurias, pensando, então, nas crianças, a gente tem algum tempo que os pais precisam saber que as crianças precisam dormir no mínimo tantas horas? Existem tabelas das sociedades do sono para isso, tá? Certo. O que se sabe é que dentro do primeiro ano de vida, onde mais varia essa questão da rotina do sono da criança, né? A gente sabe que o número de horas vai reduzindo conforme passa a idade. Que o sono noturno, né, que é o nosso sono do adulto, ele é consolidado à noite. Então, quando a criança chega aos 5 anos de idade, é quando consolida o sono noturno da criança, onde deixa essa parte dos cochilos diurnos, né? Mas o total de horas, por exemplo, de um recém-nascido, ele passa praticamente todo dia dormindo, né? Às vezes passa até 16, 18 horas dormindo e é considerado normal. Bacana. A gente costuma explicar mais a cada fase da criança as alterações que ela vai apresentar, como ela vai sinalizar, né? É muito importante olhar para a criança, saber que, assim como os adultos, elas são diferentes umas das outras, então os padrões de sono também vão ser diferentes, né? Okay. E dentro desse contexto, orientar para conseguir conciliar um tempo que seja suficiente para cada uma. Bacana, então, percebendo a criança, o desenvolvimento é que cada um vai ter, sim, o seu tempo de sono e ver se está tudo ok. Porque, Exato. Sim, tem crianças que dormem menos, a gente sabe que tem crianças que às 9 horas da noite estão na cama. Tem crianças que 10 e pouquinho, quando é 6 da manhã, estão acordadas. Então tem essa situação que é bacana estudar e daqui um pouco estar de acordo também, conversando com o pediatra e tudo mais, para poder entender se está tudo certo. E agora a gente vai
Vamos entender um pouquinho sobre o sono que não tem qualidade. Sim. Então, Sofia, quando a gente entende que a criança ela não dorme bem, como eu posso estar percebendo algumas situações que me fazem a ver que o meu filho não está dormindo bem? Eu acho que aí essa pergunta, ela, assim, tem N possibilidades de respostas. Depende quem está olhando para essa criança. Então, por exemplo, um professor pode sinalizar que essa criança não está dormindo bem. Essa criança não rende na escola, essa criança passa aquele período que ela deveria estar rendendo, estudando, aprendendo, ela passa sonolenta, ou ela passa muito irritada. Tem crianças que têm um estado irritativo maior. Então, elas acabam apresentando, às vezes, resistência física ou um grau de hiperatividade aumentado. Então, na escola, a gente começa a ver uma queda no rendimento escolar. A gente pode perceber, por exemplo, dentro do meu ambiente, um respirador bucal. A gente fala tanto dos respiradores bucais. Quando uma criança respira pela boca, à noite, a gente sabe que ela não está tendo um sono de qualidade. Então, aquela criança acorda, muitas vezes, parece que ela passou a noite lutando para conseguir dormir, né? E ela acorda dessa forma, assim, né? Acorda mais cansada, acorda com aquela face que tu percebe que não dormiu bem, né? Então, a gente percebe no respirador bucal. A criança que teve muitos pesadelos à noite, terror noturno, que fala enquanto dorme, que as mães até relatam, dormiu numa posição, acordou virado na cama, se debateu a noite inteira, ou criança que passa daquela fase de fazer o xixi na cama, que é considerado normal, criança com a enurese noturna, né? Então, tudo isso é sinalizador de que essa criança não está dormindo bem. Então, por isso que eu falo, depende de quem está olhando por essa criança. Se é o pediatra, se é o odontopediatra, se é o professor, se é um otorrino, se é um psicólogo. Depende muito quem está olhando ou os pais atentarem para esses sinais também. Então, na verdade, é muito ampla essa resposta, né? A criança, é como a doutora Mayara falou, a criança, ela repara, ela cresce durante o sono, ela consolida o aprendizado, a memória. Cada fase do sono vai ser muito importante. Então, uma criança, por exemplo, que apresenta, vamos pensar, uma questão muito odontológica, o bruxismo do sono. O bruxismo do sono também, ele acontece numa fase muito superficial. Não é na fase REM que ele acontece. Acontece no momento em que a criança ainda não conseguiu ainda relaxar. Então, as atividades musculares ainda estão acontecendo. Então, ela pode apresentar o bruxismo do sono. Então, é considerado também um distúrbio, né? Então, a gente tem várias situações para olhar, né? Eu acho que é muito importante a gente entender o que é uma criança em desenvolvimento normal. O que foge disso, a gente tem que olhar diferente. Com certeza, dar aquela atenção. Exato. Agora, meninas, nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena.
Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. No próximo programa Mulheres, dia 1º de setembro, estaremos recebendo a neurologista Gláucia Confortin, com o tema Sono e Saúde. Não percam! Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos aqui falando sobre os cuidados com o sono da criança. Estou com a odontopediatra Sofia Conte Dallagnol e também com a pediatra Maiara Colonetti. Então, dentro de todas as colocações do primeiro bloco, que são muito importantes, porque ao entender de que o sono, sim, ele faz parte e que nós precisamos para que tenhamos benefícios. Então, imagina as crianças. Elas estão em desenvolvimento e são as que mais estão precisando dessa questão reparadora e também para o seu crescimento. Dentro disso, agora voltando mais sobre os distúrbios do sono, Sofia, porque entendendo de que se ele só tem a ser bom para as pessoas, quando nós temos os distúrbios, quer dizer que as coisas não estão bem alinhadas, não estão andando bem. Então, o que mais a gente pode pontuar, Sofia? Olha, eu acho que dentro, assim, dos distúrbios, eu acho que é importante a gente fazer uma boa, por exemplo, vamos começar lá do início, né? Então, passou pela pediatra, fez uma avaliação de peso, fez uma avaliação de altura, fez todo um check-up na pediatria. Tudo certo. Mas teve alguma alteração, a pediatra vai tentar entender, é algo que eu posso intervir ou não, é uma questão odontológica, então vai encaminhar para o dentista para avaliar então. Tem alguma questão anatômica bucal que possa estar comprometendo esse sono, tem um palato muito fechado, que é o céu da boca, que possa estar indicando uma respiração bucal, vamos avaliar essa criança. Bom, tem uma alteração de língua, que está alterando toda a musculatura peribucal, vamos encaminhar para um fono, para avaliação. Então, às vezes, essa criança que não está dormindo bem, ela passa por vários profissionais. Ela passa pela fono, passa pelo otorrino, passa pelo pediatra, passa por mim, passa daqui a pouco por um psicopedagogo, passa por um psicólogo. É muito multidisciplinar o tratamento para o sono. Passa por um médico do sono muitas vezes. Então, a gente tem que realmente entender o porquê que essa criança não está dormindo bem. Entender o fator causal. Às vezes é uma associação deles, às vezes é um fator isolado. Essa criança passou por alguma questão emocional muito importante. Ela está com uma alteração muito grande na rotina. Uma criança que às vezes tem tudo que ela deveria fazer ao longo do dia, ela faz à noite. Então, é uma criança que não gasta energia ao longo do dia e vai gastar toda a noite, ou faz atividades que acabam prejudicando o sono depois. A gente vai falar um pouquinho do protocolo de higiene do sono também. Então, tudo isso é como se a gente exigisse demais à noite e depois simplesmente, ok, vamos dormir, aperta o botãozinho, o cérebro vai desligar e a criança vai dormir bem. Não, é uma continuidade. Se a gente não prepara bem essa criança para dormir, assim como a gente adulto também não se prepara, não adianta achar que vai fechar os olhos e vai dormir bem. A gente é como se o sono fosse uma resposta. O dormir fosse uma resposta de muitas coisas erradas que estão acontecendo. Ou ao longo do dia, ou no próprio organismo, ou naquele momento que antecede o sono. Então, tem bastante coisa para olhar. Que bacana. E dentro do que a Sofia nos coloca, Maiara, queixas no consultório, como elas chegam para ti e que tu consegue identificar que podem ser a partir do sono? Porque eu digo como mãe, imagino que eu tenho algumas queixas que muitos pais devam ter. Então, como tu consegue ter essa identificação no consultório?
Eu costumo comentar que a consulta começa desde o momento que eu chamo a criança na sala de espera, né? A gente já vai observando justamente esses padrões. Às vezes uma criança extremamente sonolenta ou uma criança super agitada, claro. Eu brinco com os pais, eu não espero que a criança chegue, sente e me conte tudo o que está acontecendo com ela, né? Mas a gente vai observando, nós conhecemos mais ou menos os padrões que chamamos de normal para as idades, né? Muitas vezes, olha, uma queixa muito frequente ser direto. Olha, eu trago porque meu filho não dorme, porque ele desperta milhares de vezes à noite, e aí ele tá chegando na escola, tá com dificuldade de aprender, não tá acompanhando os colegas, é muito irritado ou é muito sonolento. A partir disso, a gente vai construindo toda a história da criança para saber o que então tá dificultando, qual o distúrbio que tá acontecendo nesse sono que tá sendo tão prejudicado, né? E justamente como a Sofia falou, eu também costumo comentar, não existe nenhum ser humano que seja um gênio que dê conta de ter conhecimento sobre todas as áreas, porque é muito amplo. Então, por vezes, eu vou fazer o exame físico da criança e vou enxergar um céu da boca super estreito, super alto, que está prejudicando a respiração. Vou encaminhar a Sofia. Tem uma alteração, por vezes a criança tem aquela face que respira mesmo com a boca aberta, tem a marquinha no nariz, né? Dizendo assim, que nos sinaliza, olha, tem alguma coisa impedindo que essa criança respire pelo nariz, que esteja respirando pela boca. A gente avalia com o otorrino, né? Então, assim, a queixa de sono, na grande maioria das vezes, ela é direta. Os pais mesmo trazem. Ou quando não trazem e vem naquela ilusão de que o check-up é para medir e pesar a criança, né? Porque é muito focado nisso. A gente vai conversando e começa a questionar. Ou, a partir da pergunta, onde a criança dorme em casa, já abre um leque enorme. Né? Onde a criança dorme? A que horas ela vai dormir? Essa criança ronca? Essa criança desperta muitas vezes à noite? Que idade que ela tem, para saber se isso é normal ou não? No outro dia ela acorda. A dificuldade que dizem da pediatria, mas a criança ou não fala ou não sabe se expressar. Nós, como adultos, sabemos justificar. Não, hoje eu não estou bem, eu não dormi bem, não estou legal. Então já é definido. A criança, ela mostra de manhã, ela vai mostrar um comportamento assim como ao longo do dia. Né? Então, assim, se tu for observando e daí tudo é conectado, né? Não vai funcionar direito o sistema digestório, não vai funcionar crescimento, não vai funcionar aprendizado, né? Acaba interferindo em todo o resto da fisiologia da criança, do crescimento da criança. Tá, né? Certo. E, Sofia, quando a gente tem esse entendimento de que podem ocorrer síndromes e tudo mais durante a questão do sono, bem como tu já colocaste, a gente pode entender também que uma criança, que ela tem uma simples... a questão, talvez, de um respirador bucal. Certo. Ele pode evoluir para uma outra síndrome, por exemplo, quando a gente compreende de que a criança ela tem essa dificuldade, mas ela pode ter alguma outra associada quando não tratado uma das questões? Olha, eu acho que ela pode ficar, às vezes, dentro... Vamos colocar, por exemplo, uma criança respiradora bucal. Ela pode ser uma criança apneica no futuro. Ela pode ter a síndrome obstrutiva, né? Então, a gente pode, sim, ter distúrbios evolutivos, né? Então, a criança, daqui a pouco, ela pode ter aquele diagnóstico de TDAH, como acontece muito, né? A criança, ela é diagnosticada ou ela fica ali limítrofe, fica aquela dúvida. Às vezes, é falta de sono. Às vezes não é. Claro que ela vai passar por uma avaliação muito mais minuciosa, mas muitas vezes sim. Então, a gente também tem que avaliar questões neurológicas. Tem crianças que tomam medicamentos que vão interferir no sono também. Então, depende muito, depende qual é o fator causal. Né? Então, algo que é muito importante é, a princípio, prestar atenção ao que a criança está apresentando. A partir disso, sim, procurar um auxílio, porque a gente entende toda essa situação de que não podemos deixar evoluir, ou mesmo, poxa, a criança ela precisa ter uma aprendizagem de acordo. No dia seguinte ela tem que estar disposta. E como bem, Maiara, tu colocaste, é aquela situação, a gente sabe quando não dorme bem. A gente já, no dia seguinte, poxa, já acorda mais cansado e tudo mais. Então, imagina uma criança que precisa ter o desenvolvimento. E quando a gente começa a pensar em toda essa... o dormir bem, ele parte de onde, Sofia? Ou pensar, então vou dormir bem. Então vamos entrar na higiene do sono, vamos entrar um pouquinho nesses cuidados que podem
Eu acho assim, ó, a gente tem que pensar sempre que, da mesma forma que a gente tem um despertador para acordar, eu acredito muito no despertador para dormir. Eu acho isso bem, assim, importante, porque é tudo uma questão de rotina. É criar uma rotina. E eu acho que se o adulto propõe uma rotina para a criança, ele também deveria ter. Porque ele é um exemplo direto para essa criança. Então, é muito fácil cobrar da criança, vamos dormir às 8h30, 9 horas, mas aquele adulto deixa a TV ligada, som alto, um monte de luz no ambiente, tem uma rotina super agitada, falam alto, ou fazem atividades que acabam estimulando muito o cérebro daquela criança. Tudo isso prejudica. Então, eu acho que para a gente ter um ambiente favorável para a criança, a gente tem que proporcionar isso. Tem que partir primeiro do adulto, que é o responsável direto, que está ali com essa criança, para depois a gente conseguir ter respostas, né, para a criança, enfim, dormir melhor. Então, eu acho que o protocolo de higiene ele não é só para a criança, ele é para a família, ele é para todo mundo. Então, quando a gente vai orientar que uma criança tenha horário para dormir, seria legal que o adulto também tivesse. É claro que a gente está colocando isso em linhas gerais, cada família vai ter o seu contexto, vai ter seu horário. Tem muitas famílias, por exemplo, que eu recebo muito em consultório. Mas eu chego em casa à tarde, eu chego em casa às 10 da noite do trabalho, eu quero ficar com meu filho, é aquele momento que eu tenho. A nossa rotina acaba sendo diferente, os nossos horários. Mas a gente tem que entender a Mayra falou isso brilhantemente. O adulto, ele já tem a sua maturidade fisiológica, o seu desenvolvimento mais consolidado. A criança não. Então, a criança ela tem uma necessidade fisiológica, cerebral diferente. E a gente tem que respeitar isso, porque é para a vida toda dela depois. Então, o protocolo de higiene do sono são medidas comportamentais, são hábitos que a gente introduz para essa família. Por isso que eu não falo só para criança. Para a gente conseguir entrar num sono reparador, para a gente conseguir uma qualidade de sono melhor e, consequentemente, um rendimento diário no dia seguinte melhor, aprendizado, crescimento, enfim. Certo. E quando a gente entende toda essa situação, Mayara, eu te peço em relação a... Por exemplo, a Sofia disse, tem pais que chegam 10 horas da noite e aí eles querem brincar com a criança. E por vezes a criança já está sonolenta, né? Porque depende da rotina que já foi estabelecida de alguma forma, esse é um horário que a criança já está sonolenta. Porém, o pai trabalhou até tal hora, a mãe trabalhou até tal hora, eu preciso dar um cheiro nessa criança, preciso ficar um pouquinho com ela. E eu compreendo isso, porém... Existem, talvez, horários que são melhores para o sono? Porque, pergunto, se ele for dormir, então, às 11, porque o pai chegou às 10, e ele dormir, ao invés de ir até às 8 da manhã, dormir até às 9, por exemplo, eu posso compensar esse sono ou como funciona? Funciona justamente assim. Nós temos um ciclo, né? No dormir e acordar, a gente chama de ciclo circadiano. Por quê? Porque ele dura... o termo circadiano fala cerca de um dia. Onde existem alterações, funções do nosso organismo que funcionam em determinados horários. Sim, essa questão, existem determinados horários melhores para a prática de cada atividade? Existem, tá? Assim como existe para o sono. Então, na verdade... Como a Sofia falou, o adulto ele já está com a sua maturidade cerebral consolidada. E a criança não. Claro, vamos partir do princípio, eu quero ver meu filho, eu quero ficar com meu filho. O que a gente pode tentar ajustar nisso em vez de brincar, agitar, a gente parte do protocolo da higiene do sono, vamos fazer uma atividade tranquila. Vamos ler uma historinha juntos, vamos escutar uma música relaxante junto. O pai vai fazer uma massagem, a mãe vai fazer uma massagem, que é um momento de interação importantíssimo para o sono da criança, a interação entre a família e a criança, e consegue promover um sono mais tranquilo. Só porque a questão do horário não adianta, a gente, se fizer essa criança pequena e dormir à meia-noite, a gente vai estar interferindo no crescimento dela, em toda a fisiologia, principalmente na resposta hormonal. Porque existe o relógio biológico, né? Onde, como eu falei, em determinadas horas do dia, dependendo da luminosidade do dia, o corpo libera tais hormônios, aumenta a taxa de liberação ou diminui. Então, não é a mesma coisa a criança, ela dorme das 8 da noite
às 8 da manhã ou da meia-noite ao meio-dia. Não é a mesma qualidade, não é a mesma coisa. Certo. Tá? Então, a gente vai adequar, claro. Por isso que eu falo muito, eu não gosto muito de firmar, precisa de 9 horas de sono e calculando o relógio. A gente vai para cada família observar como é esse ambiente, onde essa família mora, qual é a temperatura do lugar, porque isso também influencia. Né? Como que a gente sabe aqui onde a gente vive no inverno, todo mundo tende a ir para a cama mais cedo. E no verão, a duração do dia é maior, as noites são mais curtas, a gente quer ficar acordado mais tempo. Mas em relação ao organismo da pessoa, não é a mesma coisa. Não é o total do número de horas, e sim quando essa criança vai dormir. Igual a Sofia falou, eu também bato muito nessa tecla. Eu não estou explicando orientações para a criança, é para a família. É para todo mundo. A gente frisa essa questão na criança porque a gente quer cuidar agora que ela está se desenvolvendo para não trazer tantos prejuízos na saúde lá na frente. Claro. Mas, junto com isso, reeducar todos os adultos que estão juntos, né? Então, assim, um bebezinho recém-nascido, ele dorme praticamente o dia todo. Ou aí a criança vai crescendo, vai dormindo. Se ela precisa dormir às 8 da noite, não significa que os pais precisam ir dormir às 8 da noite. Sim. Mas eles podem se regrar para às 10 da noite dormir. E na realidade é ir baixando aquela adrenalina, aquela que energia, aquela energia que tá na família. Porque sim, né? Muita gente. É a hora que eu vou pra academia às 8 da noite. É a hora que eu vou. Então é a hora que eu vou liberar todas as. Né? Então, ter essa compreensão que para a criança também criar os seus estímulos de ir mais cedo, dormir e ficar, a casa também ela tem que estar mais tranquila. E tem uma outra situação também que pergunto, em relação a se a criança vai dormir às 9 da noite e ela dormir até às 9 do outro dia, por exemplo, é normal? Ou eu posso pôr a criança dormir às 9 da noite e pôr o celular despertar, o despertador, enfim, para 7 da manhã? Ou eu tenho que respeitar essa quantidade do sono que a criança precisa? Isso depende muito da idade da criança, porque o sono muda muito. Essa questão do ciclo de estar dormindo e estar acordado começa lá na barriga da mãe. Já o período em que a criança vai ficar dormindo e que vai ficar acordada. E ela vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, por exemplo, se tu me questionares isso no recém-nascido, acontece muito, o meu nenê dorme às 10 da noite e vai direto até às 6 da manhã. Preciso acordar ou não preciso? Depende. A gente vai avaliar. Se tá com ganho de peso adequado, não precisa acordar. Agora não, é um bebê prematuro, é um bebê baixo peso, tem alguma outro problema de saúde, a gente precisa reforçar esse ganho de peso. Eu vou te pedir para acordar essa criança. Então a gente sabe que a grande diferença do sono da criança para o adulto, o que vai mudando ao longo dos anos passa de um sono fragmentado, né? A gente fala o sono do bebê, que são aqueles sonos curtos, para um sono consolidado e noturno, e a quantidade de horas de sono, que é muito maior quanto menor a criança e vai passando, se tornando menor até na idade adulta. E a gente sabe que nos idosos é uma necessidade ainda menor de horas. Tá? Então, na verdade, é muito difícil definir, não, é normal dormir 12 horas ou não é. A gente vai ter que olhar todo o contexto dessa criança. Bacana. Gurias, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós voltamos e eu vou estar aqui pedindo para as meninas falar um pouquinho mais sobre as rotinas, então, a questão da higiene do sono, que vai ajudar com certeza muita mãe que está em casa assistindo. Então, fica conosco e a seguir nós retornamos. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Unimed Vale das Antas. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre os cuidados com o sono da criança e adolescente também, da família no geral, porque a gente compreendeu, o bacana de estar entrando em todo esse assunto é compreender de que sim, se nós queremos que os nossos filhos tenham um sono de qualidade, também nós precisamos nos adequar para que tudo se torne algo mais tranquilo para a família. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da higiene do sono, o protocolo de higiene do sono. Então, Sofia, dentro deste, vamos começar a dar as dicas que são tão importantes, sim, porque a gente entende que realmente faz diferença. Faz. Então a gente pode pensar assim, da mesma forma que antes a Maiara dividiu, né, cada fase do sono, cada idade vai ter suas necessidades. O protocolo de higiene, ele também se divide muito, né? Então a gente está falando de crianças pequenas, a gente tem que entender as necessidades de horas de sono durante o dia, os cochilos, mas é claro que conforme essa criança vai crescendo, evitar cochilos, por exemplo, no final do dia. Evitar atividades muito agitadas, o uso de telas. A gente pede tanto, né? Hoje eu sei que é muito difícil, a criança ela hoje tem acesso muito cedo, porque os pais, por exemplo, estão ali com ela, mas estão com o celular do lado. Hoje é muito difícil, é um vício. Então, o adulto, ele deveria também entender o quê? Ok, tô com meu filho agora, eu vou optar por atividades mais lúdicas, mais educativas, eu vou largar, vou desligar o televisor, ou o computador, ou o tablet, ou o celular, telas em geral, dispositivos eletrônicos que possam estimular ainda mais essa criança e fazer com que ela entre num sono mais superficial, um sono que não seja reparador. Então, eu acho que já começa ali, crianças pequenas que têm pais que estão o tempo todo nas telas. Desliguem as telas. Dediquem aquelas horas que antecedem, ou aquela hora que antecede o sono, à sua criança. Então, opte por fazer uma pintura, como a Maiara comentou antes. Então, escute uma música ambiente mais relaxante. Tem muita criança hoje em dia que, claro, aí é muito da rotina familiar, mas fazer, por exemplo, uma meditação, ou fazer afirmações, fazer um desenho, fazer uma leitura para essa criança. Já aproveita e estimula a leitura, a curiosidade sobre os livros. Então, a criança pequena, ela já pode começar com esses hábitos. Para quem pode, até em casa, talvez, Sofia, a questão de redução da luz totalmente, geral eu ia falar isso também, a questão da luz. A luz branca,
ela é muito ruim para o ambiente noturno. É aquilo que a Mayara falou do ciclo circadiano. A gente tem que entender, então, as luzes, né? O nosso corpo ele é muito regulado pelas luzes. Então, por exemplo, se a gente deixa uma luz amarela, a gente ajuda a produzir o hormônio do sono. Então, a gente tem, por exemplo, aquela luz do abajur, a luz do gesso, aquela luz que fica mais baixinha, diminuindo as luzes, diminuindo os barulhos. Tudo isso ajuda e muito a criança a ir desligando. O adulto também. Aí, automaticamente, o adulto relaxa junto. Não vai ser só a criança. Então, por exemplo, não dar alimentos muito pesados, de difícil digestão à noite para essa criança. Carboidratos ou proteínas. Às vezes, as mães enchem. Então, a criança não comeu muito durante o dia. Pronto, aí enche a criança de comida à noite. Também não é interessante. Então, é legal organizar a rotina alimentar da criança. Isso interfere muito no sono. Então, se a gente está falando de crianças pré-escolares, escolares, a gente tem que ter esse cuidado também. E o adolescente, que já tem mais contato, às vezes, com cafeína, produtos que são psicoativos, também deveria evitar à noite. Ou esportes muito agitados, né? Então, é isso que a gente falou, de deixar, às vezes, por exemplo, para fazer coisas mais ao longo do dia. Então, vai fazer uma atividade... por exemplo, uma yoga à noite é interessante, uma meditação, ou vamos pensar um pilates. Agora, não vai fazer uma atividade que, por exemplo, vamos pensar uma academia mesmo, exercícios que estimulem mais. Então, também evitar, né, depois do entardecer. Até mesmo porque muita gente que puxa muito peso e tudo mais, Exato. tem que ter um complemento ali de alimentação que também faz com que a pessoa fique... mais estimulada, enfim. Então, é essa situação. E pensando nisso, é incrível como faz diferença na vida das pessoas quando elas se dão por conta de que uma rotina um pouco mais tranquila à noite faz com que ela possa dormir e na manhã seguinte se tornar, estar nova para o seu trabalho. Porque isso é recorrente, essa questão de dizer, poxa, como eu não dormi bem essa noite, como eu não... Então, não é de uma pessoa ou outra, a gente ouve muitas pessoas comentando isso. E sim, se entende toda essa rotina. Até o fato da alimentação que a Sofia comentou, a gente sabe que uma queixa frequente nas crianças é a questão do refluxo, né? Porque, principalmente no bebê pequeno, o refluxo ele é fisiológico, ele é natural, porque a estrutura ali que faz o fechamento da entrada do estômago ainda não está competente, ainda não funciona direito. Então, eu brinco que é igual uma garrafinha d'água sem tampa. O bebezinho pequeno, a gente ofertou seio materno, ofertou leite e deita, existe o refluxo, que é voltar o conteúdo do estômago para o esôfago, para a boca, às vezes regurgita ou não. Aí a gente vai dar um alimento super pesado, uma fritura para essa criança tarde da noite, logo antes de dormir, vai dar esses alimentos ultraprocessados, bolachas recheadas, coisas do gênero que a gente sabe que tem uma digestão mais lenta e a criança dorme. A criança vai ter o refluxo, e o refluxo vai acordar ela. Então, assim, um despertar que ela não teria naturalmente, isso vai acabar ocorrendo, vai fragmentar o sono dela e vai prejudicar. Então, é tudo estritamente relacionado, na verdade. Por isso que justamente criaram o protocolo, para a gente entender, para tentar demonstrar mais claramente por passos como tudo está interligado. A atividade física, a alimentação, a estimulação da luz, porque justamente a luz define muito, né? Então eu digo, poxa, tá lá com a luz acesa, a TV ligada, recebe visita tarde da noite, aí vai brincar com a criança, joga pra cima e reclama que a criança não dorme. Né? Acaba dando um nó na cabeça da criança, na verdade. Claro. Né? Então, ter o entendimento de que as crianças, elas precisam sim ter esse protocolo, que a família precisa ter. E essa questão da alimentação eu tô achando fantástica, porque sim, às vezes, tu chega em casa e mães vão me entender. A questão, tem massa em casa, mamãe? Faz uma massinha pra mim? Isso, altas horas não, mas é o horário da janta. Então, poxa, eu ia fazer um ovinho, ter alguns vegetais, algumas coisas assim. Não, mas, mãe, tem uma massinha, um miojo, uma coisa, né? Algo assim.
Aí tu diz, poxa, vou deixar. Olha a agenda da escola, comeu arroz puro, né? Aí tu diz, vou tentar fazer alguma outra coisa para que ela possa comer um pouquinho mais. Então as mães acabam se preocupando, mas na realidade dentro disso tô achando muito bacana saber que sim, a gente precisa continuar com aquela alimentação mais tranquila à noite para poder ter um sono melhor. E Sofia, o que mais a gente pode pontuar dentro desse protocolo de higiene Eu noturna? acho que agora que tu falou assim da rotina, rotina, gente, acho que essa palavra ela é de ordem, assim, rotina. A criança precisa de rotina na alimentação, nos horários para dormir. Então a criança ela tem que, claro que existem as exceções. Sim. Vai ter um final de semana, vai ter um compromisso, mas eu acho que a rotina ela organiza a criança de uma forma maravilhosa. Então, por exemplo, ela vai ter o horário do banho, ela vai ter o horário da mamada, ou ela vai ter o horário da atividade escolar, o horário de brincar. Eu acho que a criança, ela funciona muito bem com rotina. Então, acho que essa palavra, ela define muito o protocolo. Ter horário para as coisas. Então, vai ter horário para acordar, ela vai ter horário para dormir. Vamos colocar lá um despertadorzinho. Depois desse horário, acabou a TV, acabou o celular, acabou ficar se jogando do sofá para cá e para lá. E a gente vai desacelerar. E isso acho que... Vamos pensar que se a gente começar isso muito cedo, a gente perpetua. É que nem alimentação, é que nem o hábito de beber água. A gente vai perpetuando, a gente pode ter fases. Mas se aquilo foi introduzido cedo, é muito mais fácil para a gente continuar... aceitando, né, essa rotina ao longo da vida. O bacana é que a gente fala, né, Sofia, a questão da rotina, pelo que eu entendo do que tu estás me passando, é que eu posso ter uma janta entre 7 e 8 da noite. Eu posso ter, não necessariamente todos os dias eu preciso chegar às 7 em casa, mas eu posso ter essa flexibilidade, porém, precisa acontecer dentro desse tempo. Que a criança pegue no sono entre 9 e 9 e meia da noite. Não necessariamente existe a questão dos dias que são eventualmente acontece de ir na casa do vô e coisa assim, voltar um pouquinho mais tarde e tá tudo certo, mas o bom é voltar para aquela rotina diária em que o sono ele precisa acontecer ao começar a dormir e ir para a cama 9, 9 e meia da noite. Então isso é muito legal porque dentro de o que tu colocasse, Mayara, que agora acho que bem esclarecido, a gente sabe que não adianta compensar sono. A gente precisa aproveitar quando ele realmente precisa ser no caso, deu sono, vai dormir, né? Então, da criança tem essa questão. Eu ainda faria mais uma colocação, assim, sobre... Eu já ouvi isso muito. Porque, por exemplo, nasce uma família que vai se reorganizar, que vai se reestruturar aquela nova situação. Eu já ouvi muito adulto falar, mas não comecem a virar aqueles pais que se organizam em função da criança, por exemplo. Já ouvi muito, assim. Vai fazer uma janta. Mas leva para dormir ali em casa, então. Ou não tem problema, é só hoje, é só amanhã. Mas eu já ouvi isso, assim... de pessoas, claro, que às vezes não entendem como funciona a rotina familiar. E eu acho que nesses primeiros anos de vida da criança, é importante entender que sim, a gente tem que se adequar à rotina da criança. E não a criança à rotina do adulto. Necessidades diferentes, momentos diferentes. E é importante a rede de apoio, as outras pessoas que estão convivendo com essa família, essa nova família, entenderem isso. Porque senão... coloca esse pai, essa mãe, às vezes, numa saia justa. Mas eu vou virar aquele casal, vou virar aquela mãe chata, ou aquele pai chato que tudo diz não. Mas, gente, respeitem, é uma nova família, são horários diferentes. Vai virar mãe e pai, é normal. Normal. Então, dá pra entender, porque sim, quando se não tem filhos na família... o que vamos fazer de noite? Vamos mandar vir alguma coisa? Vamos chamar uns amigos? Então, tem sempre aquela questão da rotina conturbada. Quando vem o filho, eu compreendo, e deve ser 90% das famílias assim. Não, nós temos que ficar em casa e tal coisa, e vamos fazer dessa forma ou daquela. Então, tem uma situação que tu acaba se adequando por necessidade, não só... eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto, mas agora é diferente, né? Isso até antes da pandemia também, né? Hoje a gente sabe que já teve essa questão, as pessoas já se adequaram em ficar em casa, enfim. Mas é natural acontecer. E virar pai e mãe... é muito gostoso.
E tem as suas questões que são as obrigações, como pai, como mãe. Tu vai precisar dar banho, tu vai precisar fazer isso. O horário da criança, tu vai ter que começar a estipular. Então, isso tudo faz muito bem para a família também. É uma nova família que nasce, bem como a Sofia colocou. Então, o que eu acho muito importante nessa fala é a questão do conhecimento. A gente sabe que o palpite, ele é um grande problema na criação das crianças, né? Então, justamente vir aqui esse momento, eu acho de extrema importância, porque a gente está difundindo conhecimento que tem fundamento, né? Hoje em dia a gente sabe que existe um problema que é o excesso de informação e a gente saber dividir que informação que tem uma referência adequada ou não, né? E assim, a criança nasce toda uma família e é muita informação. Então, às vezes eu brinco também, olha, tem coisas que eu sou obrigada a saber, os pais não são obrigados, eu tenho a obrigação de informar. Porque cada fase muda muito. Não adianta vir o recém-nascido e eu começar a conversar da adolescência com os pais, né? Então, para o recém-nascido, para os pais de recém-nascido, eu vou ter que explicar, olha, o que já se sabe, que o bebê, pelo menos, normalmente até 1 mês ou até 3 meses de vida, ele não tem esse controle do ritmo circadiano. Ele não diferencia o dia da noite. Então, por vezes, os pais ficam angustiados. Porque a avó falou que eu tenho que deixar ele acordado de dia, senão ele vai trocar o dia pela noite. Calma. Eu preciso passar essa informação que nesse período da vida não precisa se incomodar com isso, não. Aí vai chegar a certa idade, nas consultas de acompanhamento, que eu vou dizer, vamos começar com as nossas rotinas. Porque a rotina ensina a criança a dormir. A rotina é o quê? Determinar o horário. Vai pro banho, vai colocar o pijama, vai pro quarto, as luzes vão estar reduzidas, vai ter uma música ou vai ter uma história. A criança vai aprendendo a dormir desse jeito. É essa forma que a gente tem de ensinar, não existe outra fórmula mágica, né? Que muitas das vezes, erroneamente, as pessoas querem dar um remédio para essa criança dormir, né? Claro. As pessoas buscam muito hoje, ou querem, não, essa criança tem um problema, ela tem hiperatividade, ela tem déficit de atenção. Não, a gente precisa construir. E ao longo da vida, essas fases vão mudando, justamente os cochilos. A gente sabe que até os 3, 4 anos de idade, os cochilos existem. A partir dos 5, já não é mais o normal ou esperado. Claro, a gente vai avaliar se a criança não faz nenhum tratamento, não necessita de nenhuma medicação que dê sono. Ok, a gente vai respeitar. Mas não é o que se espera para essa idade. Aí vai conversar, não, a criança cochila das 7 às 8 da noite, uma criança de 7 anos. Vai dormir que horas? Vai dormir às 2 da manhã. Com certeza. Né? Então, a informação, ter esse acesso a uma informação correta de um profissional que tenha confiança, que tenha uma formação adequada, é muito importante para ajudar os pais e as mães nessa jornada que é tão ampla, né? Claro. E para saber, hoje em dia tem esse teor pejorativo, é o chato, é a chata. Mas, poxa, vamos olhar para nós, adultos, né? A dificuldade de sair da tela, a dificuldade de ter rotina, porque daí a gente bota a culpa na correria do trabalho, a gente acaba deixando para lá. Mas voltando, retornando a isso da criança, a gente sabe da importância do sono. Então, é um aprendizado para todo mundo que só traz melhoria para a família toda. Com certeza. E uma rotina sempre bom, né? Porque a gente sabe que vai ser assim. Então, claro, dentro daquela questão das possibilidades de cada família. E isso, do dia a dia, é óbvio. A gente diz, precisa estar dormindo dentre tal a tal hora, preciso dar banho entre tal e tal hora. Se não der às 7, vai ser às 8. Se não der a janta às 7, vai ser às 8. E, claro, tem que ter, mas a gente sabe que, sendo dessa forma, a tua vida vai ficar mais leve. Então, E a gente pode orientar maneiras de adequar, por exemplo, o bebê é muito pequeno, os pais chegam muito tarde. Mas mora ao lado da avó. Quem sabe nesses primeiros meses, para consolidar a rotina, a avó ajuda nessa parte. Claro. Até a questão do banho. Eu sei que é bacana o pessoal até testar cada um na sua família, né? Porque tem bebês, quando se dá banho, que eles se acordam de vez. E aí o pessoal diz, mas sempre me disseram que era para dar banho e por dormir. E não funciona. E tem bebês que não, que relaxam e tu já tira quase do banho, assim, já moles. Então, também é interessante testar. Porque quando a gente pensa nas crianças, mas sempre disseram que é para dar banho por dormir. E aí, a minha não dormia de jeito e maneira. Com certeza, depois do banho, era mais 2 horas acordada. Então, não tinha como. Então, cada um é bacana testar. E uma última pergunta que faço para vocês, em relação a crianças um pouco maiores, tá? A família
seria pelo fato de finalzinho da noite vou tomar um chazinho para poder relaxar e dormir. Essas crianças, elas podem estar consumindo chazinhos, cidreira, essas ervinhas que são naturais, enfim, é indicado ou não? A gente tem que cuidar no que tem nesse chá, né? Porque por trás de muitas tem cafeína junto ou tem estimulantes. Então, importante ler bastante a respeito. Se são camomila, melissa, que a gente conhece que realmente são mais relaxantes, ou vai pra hortinha, pega aquela camomila, aí é tranquilo. Tem que tomar bastante cuidado, principalmente nos prontos, né? Que às vezes eles vêm com compostos ali dentro que acabam... Legal seria fazer infusão mesmo, né? Do chazinho. Que aqui a gente tem o privilégio de poder justamente ir no quintal na maioria das vezes e conseguir. E buscar. E muita gente se adequa em casa, às vezes no apartamento, vê que o pessoal faz toda uma varanda cheia de ervinhas e é bem importante. Então, sim, porque às vezes a gente fica assim, será que eu posso dar um chazinho? Será que não? A minha adora chá, então às vezes ela me vê tomando, ela quer também. Então, sem açúcar, sem nada, e toma de boa e gosta. O que colocar então, nesse chá é o que depende. E também pode ser uma rotina junto, vamos lá com a mãe fazer o chá, vamos lá colher, lavar, ativar uns gatilhos positivos. Como faz, ela já vai aprendendo, né? Porque a criança aprende muito assistindo, claro, vai tomar cuidado com a água quente, já vai ensinar, olha, isso não pode mexer, isso vai ficar longe, a mamãe faz essa parte, mas também ajuda, então, em toda essa situação de entrar naquele ritmo do sono. Justamente. Bacana. Meninas, gostaria de agradecê-las, dar um espaço aqui para que cada uma possa fazer suas considerações finais. Sofia? Bom, eu quero agradecer essa conversa maravilhosa. Eu falo para a Mayara, eu sempre aprendo com ela. Então, eu estava aqui ouvindo e a gente reforça o nosso conhecimento, aprende. Então, é uma troca muito legal. Eu espero que os pais, os avós, os tios, né, quem estiver nos assistindo, tenha conseguido não só compreender, mas também difundir, como a Mayara falou, esse conhecimento. Ele é muito importante. O sono, ele é fundamental, né? Para criança, para adolescente, para adulto. Então, eu espero que tenha sido um momento de muito aprendizado. Pra gente aqui, com certeza foi. Com certeza. E eu digo, Sofia, aqui dentro, de dizer não só para as mães que estão em casa, mas às vezes as avós, alguém que pode estar ajudando, porque a gente sabe que tudo isso faz parte e que a família precisa ser compreendida também, a rede de apoio, né, Laura? Acho que é isso, essa rede de apoio, colaborar. Ser uma rede de apoio mesmo, apoio, conhecimento, respeitando as decisões familiares, principalmente. Acho que isso é fundamental. Maravilha, muito obrigada. Agradeço sempre. Mayara, muito obrigada. Eu também agradeço imensamente, porque eu sempre falo, o conhecimento, quando a gente divide, a gente multiplica, né? De nada me adianta estudar e guardar para mim. O que eu preciso é orientar toda e qualquer seja a rede de apoio, para poder colher os frutos com as minhas crianças, né? Eu até brinco, a minha consulta é para todo mundo, né? Não é só para um paciente. E o mais importante de tudo, essa troca maravilhosa que a Sofia proporciona pra gente, essa visão e a necessidade do tratamento multidisciplinar, né? A gente sabe que culturalmente se põe toda a responsabilidade no médico, mas não que eu esteja querendo fugir da minha responsabilidade, mas não, é muito importante o conhecimento de todos esses profissionais que nos ajudam. Aqui em Nova Prata a gente tem a graça de ter profissionais como a Sofia e tantos outros tão bons para ajudar, para auxiliar a todos que cuidam das nossas crianças a ter um conhecimento e poder fazer o melhor possível por elas. E assim a gente vai construir uma sociedade, um futuro muito melhor para todo mundo. Maravilha, obrigada, Mayara. Agradecendo as meninas que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou mais uma noite nesta segunda-feira e justamente convido para ficarem na programação da Conecta Mais. Teremos o Conecta News agora e logo após o programa Ponto a Ponto, novo programa da Conecta Mais. Então, agradeço e até amanhã, 6:45 da noite.